inscrições ticketsportes.com.br. Procure com a palavra-chave Corrida Thales Miguel. Link de inscrição também na bio do nosso Instagram, @difusora24H. Prepare-se! É a corrida da Difusora. Difusora FM. 96.9. O amor do Amazonas. Pense num caboclo estiloso, arrumado e perfumado para encontrar a sua amada. Hoje eu vou me dar bem. Tem um zumbido estranho dentro da sua própria casa que pode estragar os seus planos. Ei, maninho, vai pra onde já uma hora dessa? Eita, visagem! Quem é tu já? Vai dizer que não me conheces. Tu é leso, é? Chispa daqui, sai! Vixe, agora que eu me criei aqui... Corte as asas do mosquito. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de planta. Não deixe pneus ao ar livre. Guarde garrafas viradas com a cabeça para baixo. Tampe bem as caixas d'água e não deixe água parada. Vacine as crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. Faça a sua parte. Com simples cuidados, você preserva a sua saúde e ajuda o Amazonas a combater a dengue. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. CYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM. O amor do Amazonas. Difusora FM. 96.9. Oi, mas está de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho. Voltei! Manaus poderá ter chuva hoje de 25 milímetros. Continua chovendo muito. Queridos ouvintes, vocês sabem que estamos no mês de março. É o mês de programação especial voltado para as mulheres. Um mês inteiro de entrevistas, homenagens, debates, reportagens. Tudo aqui pela Difusora do Amazonas. Nós temos o prazer e a honra hoje de receber nos estúdios da nossa emissora a doutora Ana Caroline Santos Pinto Rocha, que é subdefensora pública geral. Doutora Ana, bom dia, uma honra recebê-la aqui na emissora do Povo de Deus. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela recepção, pela oportunidade de estar aqui falando com todos os ouvintes da Difusora. Muito bem, então vamos lá. Nós anunciamos, né, a senhora, doutora Ana Carolina, subdefensora pública geral. Mas quem é, na verdade, a doutora Ana Caroline, protagonista da sua própria história? Bem, eu nasci em Fortaleza, em uma família uma família simples, assim, não tinha muitos recursos financeiros. E desde criança foi passada essa ideia de que o trabalho e o estudo é aquilo que pode levar a gente a conquistar aquilo que a gente deseja na vida. Então, cresci com esse ânimo de estudar, de trabalhar, de me melhorar sempre. Então, é isso que eu carrego comigo, esses valores que me foram transmitidos e esse desejo de constante melhoria. Já iniciamos bem, doutora Ana Caroline, porque a senhora é um exemplo de vida. Isso serve para as demais amigas que nos ouvem nesse momento, que cada uma um dia pode conseguir seu objetivo. Tem pessoas, não vou, não sei, ó, de uma família humilde, e chegou onde chegou por merecimento. Então, isso é um exemplo muito bom. Doutora Ana Carolina, o que motivou o seu ingresso exatamente na Defensoria Pública? Eu tive o meu primeiro contato com a Defensoria Pública quando eu estava na faculdade, através da Defensoria Pública da União, que foi onde eu iniciei minha vida profissional através de um estágio. E lá eu conheci o que era a Defensoria Pública e como funcionava a Defensoria Pública Federal, no caso, e entendi o quanto aquele trabalho era relevante, o quanto se fazia diferença na vida das pessoas, quando se conseguia algo em prol daquela pessoa em um determinado processo, uma orientação jurídica que resolvia um problema. Então, eu entendi ali o valor daquilo que a Defensoria Pública realizava e, a partir desse momento, eu decidi que eu queria isso para a minha vida, que era uma carreira que tinha a ver comigo, com aquilo, com os meus valores, com aquilo que eu acreditava, e ia me dar uma oportunidade de poder
fazer a diferença na vida de outras pessoas. A senhora é muito jovem, já está há quantos anos aí na estrada, como a gente diz no linguajar popular? Eu vou fazer 11 anos de defensora pública esse já ano. 11 anos? Já. Uma vida, hein? 11 anos. Muito bem. Doutora Ana Caroline, na sua opinião, o que significa para a nossa sociedade, principalmente sociedade amazonense, ter uma mulher em um cargo de tanta importância dentro da defensoria? Eu cheguei a mencionar isso no discurso que realizei na oportunidade da nossa posse. Eu vejo que isso é uma sinalização de que existe esse espaço e que esse espaço pode ser ocupado por outras mulheres, sem ignorar as dificuldades que nós enfrentamos para poder ocupar esses espaços. Não é fácil para nós fazer isso, mas que é possível e que, enquanto a gente não ocupar esses lugares, a gente não vai conseguir tornar esses ambientes mais propícios, mais favoráveis à presença das mulheres. E temos que mudar, viu, doutora Carolina? Muitas coisas precisam ser mudadas ainda no nosso país, né? Muitos absurdos que acontecem. Para quem está ligando o rádio nesse momento, nós estamos entrevistando hoje a subdefensora pública geral, doutora Ana Caroline Santos Pinto Rocha. As mulheres têm ocupado cada vez mais, graças a Deus, mais espaço no meio jurídico. Mas quais são os desafios que a mulher ainda enfrenta nesse meio, doutora Ana? São vários. Acredito que um dos principais é que, normalmente, as mulheres não são apenas profissionais. Elas não estão ali somente ocupando aquele espaço no trabalho, mas elas têm outras funções como mãe, elas têm outras funções como responsável, às vezes, pelos cuidados de pais idosos ou pessoas que têm algum tipo de necessidade especial na sua família. Elas exercem, nós somos ensinadas, nós somos socializadas de modo a que o dever de cuidado, ele quase sempre é da mulher. Então, a mulher que tem o dever de cuidar dos outros. Mesmo que aquela casa tenha muitas pessoas, cai sobre a mulher esses deveres. Então, isso torna mais pesado ocupar esses espaços para nós mulheres. Faz com que a gente se sinta mais sobrecarregada e, às vezes, veja que não, como se a gente não se achasse em condições de ocupar esse espaço quando a gente pensa em tudo aquilo mais que a gente tem que dar conta, que tem que fazer. O que a senhora está falando nesse momento tem sido 100% das demais autoridades femininas que aqui têm comparecido neste mês de março, relatando o que a senhora acabou de falar. Não é? A carga da mulher é dobrada, porque exerce um cargo tão importante, mas tem os filhos, os afazeres, a mulher realmente tem mais carinho para fazer isso. Não é? Ela é administradora do seu lar. Então, ela tem que administrar duas coisas. Não é fácil administrar um lar, uma casa. É colégio, é tudo, criança, tudo vem para a mulher. Isso é verdade. Ainda tem o dia a dia do seu trabalho. Então, 100% é recorrente, o que a senhora falou, realmente. Eu gosto a todos que por aqui passaram, falaram isso que a senhora citou. Então, é uma carga dobrada, elevada ao quadrado, não é fácil. A senhora falou há pouquinho, a senhora tem 11 anos de atuação na Defensoria Pública. Me diga uma coisa, doutora, nesse período, a senhora já enfrentou algum tipo de preconceito, assédio ou discriminação? Já aconteceu com a senhora? Eu acredito que essa seja uma realidade muito comum para a maioria das mulheres que atuam no meio jurídico. Ainda é um ambiente muito masculino, ainda é um ambiente muito em que são normalizadas, às vezes, algumas piadinhas, algumas coisas que não hoje em dia não caberia mais. Então, às vezes você fica sabendo de um comentário ou outro de um colega que, em vez de falar da sua capacidade profissional, falou da sua beleza ou do seu corpo ou de alguma coisa assim nesse sentido. Às vezes isso chega até a gente, alguma coisa mais velada hoje também. Não é feito isso de uma forma tão escancarada, mas às vezes mais existe ainda. E com relação à discriminação, eu citei também em um evento que participei há pouco, que já aconteceu, por exemplo, de um assistido entre ser
atendido por mim e ser atendido por um homem, ele preferia ser atendido por um homem porque ele achou que se ele fosse atendido por um homem, ele seria mais bem atendido, que ele seria, que talvez o homem fosse melhor profissional por ser homem, porque até aquele momento eu não tinha aberto a boca para poder falar para ele do meu conhecimento. Então, só de me olhar, ele entendeu que eu era menos apta a defendê-lo, a atendê-lo, do que um homem por ser homem. É profundamente lamentável, porque quando eu pergunto algum preconceito, sofreu discriminação, a senhora cita como outras mulheres aqui estiveram, também falaram discriminação de colegas, o que é profundamente lamentável, uma falta de respeito que deveriam dar exemplo. A gente, quando faz a pergunta, acha que não, eu tive problemas com pessoas de fora e tal, mas no próprio meio de trabalho, um colega que fez a mesma faculdade que a senhora, falta com respeito. Essas pessoas precisam aprender mais, né? Ter mais respeito realmente. E ocorre sempre? Eu diria que cada vez menos, mas quanto mais a gente alia o fato de ser mulher, às vezes, ao ser jovem também, a gente inicia a carreira jovem. Então, existe, às vezes, uma presunção de que eu consigo manipular um pouco aquela pessoa, ou faz uma referência quando você está ali usando tudo aquilo que você aprendeu na sua faculdade, nos seus cursos, nas suas pós-graduações, tudo aquilo que você estudou, e aí chega uma pessoa também do meio jurídico, quando eu falo colega assim bem amplo, né, e fala assim, não vão na lábia dela não, porque ela está convencendo vocês com a beleza dela, está convencendo vocês é o jeito dela de fazer isso, como se a gente estivesse se valendo de outros meios, quando isso não é verdade. A gente está ali falando e tentando convencer, que é o que qualquer pessoa do meio jurídico faz quando está usando o seu conhecimento. Nós sabemos que, aliás, tem leis em excesso no Brasil. Algumas não são cumpridas. Isso é uma realidade. Ainda tem gente aí querendo fazer leis que até que já existem. Eu digo, mas meu Deus do céu. Outro dia eu vi um negócio de automóveis, carro velho, que com 15 anos já não paga o IPVA. Aqui em Manaus, há 15 anos já existe, tem lugar com 10 anos. Aí um cara entrou lá em Brasília agora, um senador, um louco. Com 20 anos já não paga. Quer dizer, ele ainda foi piorar. Porque com 20 anos o carro não existe mais nem o volante. Não é? Ele ainda foi piorar. Então vai para esse lado. Eu gostaria que a senhora, por exemplo, me dissesse o seguinte: com tantas leis que existem, se fala bastante, não sei se são respeitadas, são cumpridas, o assédio. O assédio é um crime. Por exemplo, aqui na minha empresa, se eu cometer um ato contra uma colega minha, ela pode ir para a justiça, daqui a pouco, sou preso, manda me pegar. No seu meio, um próprio colega, ele também pode ser denunciado por assédio? Pode sim. É uma questão que merece consideração em cada caso, né? Merece consideração por parte, principalmente, da pessoa que é vítima dessa conduta, porque, infelizmente, por mais que exista uma determinada proteção legal, quando se faz uma denúncia, infelizmente, a pessoa que está ali narrando uma situação que ela sofreu, que ela se sentiu de alguma forma ofendida, acontece de ser julgada, extremamente questionada, e parece que colocam a pessoa que foi ali como vítima na posição de acusada, como se ela tivesse que justificar extremamente e trazer milhares de elementos para demonstrar aquilo que ela viveu, aquilo que ela sentiu. Então, muitas vezes essa decisão de não fazer nada, ou então simplesmente naquele momento você vai lá, dá uma resposta, dá um passa fora, como a gente fala, é uma coisa que a pessoa decide agir daquela forma porque sabe que as coisas às vezes não vão ter um andamento, enfim. Muito bem. Doutora Ana Caroline, subdefensora pública geral. Falando agora, doutora Ana, sobre a proteção à mulher, como é a atuação da Defensoria Pública nas ações de defesa da mulher e como a mulher, aquela que está prejudicada, pode fazê-lo para tentar se proteger, ter seus direitos respeitados?
A Defensoria faz parte da rede de proteção, né, e amparo à mulher vítima de violência. Essa violência, a gente sempre gosta de deixar claro, sempre que a gente tem uma oportunidade, um espaço como esse, de deixar claro que a violência não é só violência física, né, não é uma violência de uma agressão física. Existe a violência moral, de xingamentos, de ofensas, existe a violência patrimonial, quando a pessoa se apropria dos recursos financeiros daquela mulher, impedindo ela de ter autonomia, dela de ter liberdade. Existe a violência sexual. Então, existem diversas formas de violência contra a mulher e todas elas estão abrangidas, estão protegidas dentro do âmbito da Lei Maria da Penha. Então, aqui em Manaus, a gente tem um atendimento voltado às mulheres, um atendimento que ele não é só jurídico, é um atendimento multidisciplinar, que envolve também psicólogo, assistente social. E esse atendimento, ele tanto se dá de modo presencial, como também online, que a gente sabe que é uma demanda de muitas pessoas também, que seja de modo online. Aí eu lhe pergunto o seguinte, a dona Maria, a dona Francisca, uma pessoa humilde que nem internet tem, e é vítima, portanto, de cafajestes, qual é o procedimento dela para buscar seus direitos? Bom, a gente recomenda que a vítima faça o registro dessa ocorrência, dessa situação. Ela pode fazer isso, caso ela deseje, procurando uma das delegacias da mulher na capital. Ela também pode ir diretamente à Defensoria Pública, levando aquilo que ela tenha de elementos. Onde fica o prédio da Defensoria? Fica no edifício Bom Tempo. Ele fica ali no finalzinho da André Araújo. Não é a nossa sede administrativa, é um edifício que fica um pouquinho mais perto ali do Fórum Enoque Reis. E a gente está montando, inclusive, o prédio. Ele está passando por adaptações justamente para melhorar a estrutura direcionada ao Núcleo de Defesa da Mulher. Enquanto a gente está reformando um outro prédio, a gente levou algumas defensorias para lá e ficou um pouco mais apertadinho, mas a gente está trabalhando para, em breve, entregar o prédio das defensorias que estão lá ocupando provisoriamente e deixar o NUDEM ainda melhor para atender as mulheres. Ela tem todo tipo de assistência. A gente tem assistência... Já está sendo ameaçada, está sendo ameaçada de agressão constantemente, ela ameaçada de morte, ela vai ter a proteção. A gente faz os pedidos necessários para aquela mulher, de medida protetiva, as ações que ela precise ingressar para resolver alguma situação referente a filhos, a residência, a gente consegue fazer o pedido da medida. Muito bem. Doutora Ana, e como é que funciona? Como é que é a rede da Defensoria em relação à atenção à mulher também no interior do estado? Já é difícil aqui na capital, imagino quem mora lá, tem município aqui que é muito distante. Qual é o procedimento? Como é que atua, portanto? Em todos os municípios onde a Defensoria Pública do Estado atua, então, seja municípios onde a gente tem sede de polos, municípios onde a gente tem unidades descentralizadas, que nós chamamos de UDIs, todos os municípios em que nós temos essa cobertura da Defensoria Pública, existe essa atribuição para atender as mulheres. Então, havendo Defensoria Pública, existe atendimento à mulher também vítima de violência nesses locais. O que a gente não tem ainda é realmente a mesma estrutura que a gente tem na capital ainda, com todo esse suporte psicossocial, e nem em todos os lugares a gente pode ainda dispor disso pelas nossas dificuldades ainda de estruturação. Mas o atendimento à mulher vítima de violência, e aí nesses casos a gente conta com parcerias também, ele existe em todos os lugares onde a Defensoria Pública atua. Que orientação, doutora Ana, a senhora daria neste momento para milhares de mulheres que nos ouvem? Algumas que dizem sempre o seguinte: eu vou aguentar calada por causa dos filhos. Outras porque não tem emprego, só ele é que sustenta a casa. Aquelas que são agredidas diariamente, algumas continuam caladas e têm medo, além das ameaças, o problema familiar. Que orientação a senhora passa a essas amigas que são prejudicadas diariamente quase, né? É muito frequente a gente ouvir esse discurso, principalmente as mulheres que foram vítimas de violência de modo recorrente, em algum momento informarem que voltaram porque pensaram nos filhos, pensaram que aquilo talvez fosse melhor para os filhos, ou realmente tem essa dependência financeira, que é o principal motivo de manutenção em um relacionamento abusivo. Acredito que estatisticamente seja a dependência financeira da
da mulher em relação àquele parceiro abusivo. Então, infelizmente, nós sabemos que não é uma situação fácil de forma alguma, não vamos aqui relativizar e nem tratar de forma, inclusive, assim, preconceituosa, como muitas pessoas tratam, como se fosse fácil para a mulher sair daquela situação. A gente sabe que não é, né? Mas, apesar disso, nós temos a estrutura, o parceiro que tem esse posicionamento violento, ele pode ser afastado do lar, então ela pode permanecer na casa onde ela reside com as crianças, se for o caso. Ela pode pleitear alimentos tanto para ela quanto para os filhos também. Eu ia perguntar isso, doutora Ana. Por exemplo, ela é dependente totalmente, eu falo financeiramente, porque a carga da mulher não é fácil. Ela tem que administrar a casa, escola, criança, tudo, isso leva um dia inteiro. Aí ela ameaçada, ela diz, às vezes eu não vou porque vai faltar isso para o filho. Na hora que ela entra pelos caminhos competentes, como é que ela vai sobreviver, ela e os filhos? Porque tem que pagar água, luz, alimentação. Como é que fica essa mulher? Ela pode, dentro do pedido de medida protetiva, já existe a previsão de que dentro desse pedido seja feito também esses pedidos que eu mencionei, tanto de afastamento do lar, quanto o pedido de pagamento de alimentos, para que o agressor pague, né, um valor de pensão para ela. E, emergencialmente, caso ela não tenha para onde ir, o Estado fornece instituições de acolhimento, para que ela vá para aquele lugar com seus filhos e ela diga assim, não tenho para onde ir, tá? Existe essa rede de acolhimento para que ela possa ter um lugar seguro. Ela e as crianças. E ela e as crianças. As crianças. Isso. Muito bem. Aí, se ela for para esse lado, mas ela fica na residência, aí eu pergunto, pagamento de água, luz, essas coisas? É fixado um valor a título de alimentos, né, que seria devido, e esse valor ele vai ser fixado não só de acordo com a necessidade dela, que existe, né, dela e dos filhos, mas também de acordo com a possibilidade, porque se o juiz fixar um valor muito alto, mas aquele homem não ganha praticamente, né, não tem uma renda considerável, não vai ser pago, então praticamente não vai ter esse efeito. Então, o valor ele é fixado tendo em consideração esses dois É difícil a situação fatores. Da mulher, viu? Não é fácil, com certeza não é fácil. Ela continua sendo vítima. Sim. Não é? Sim. Não é fácil. Olha, nós precisamos avançar mais, viu, doutora? Né? Sim. Precisamos de um avanço ainda melhor. Doutora Ana Carolina, a subdefensora pública geral, foi nossa entrevistada de hoje, na nossa promoção aqui de todos os anos, neste mês, com o título Elas Têm o Poder. No arremate final, eu sempre digo, o garotinho não perguntou isso, eu queria falar. A senhora tem a palavra. Bem, é muito importante esse espaço para nós mulheres, que a gente possa expor outras possibilidades para aquelas que vivem situações difíceis, aquelas que estão entendendo ali, ainda mais jovens, que estão entendendo o que desejam para a sua vida, o que podem fazer, que vejam essas carreiras, esses locais como possibilidades. Né? Enquanto a gente não vê como uma possibilidade, a gente não sonha com aquilo, a gente não deseja aquilo. Então, que vejam como possibilidades, que almejem, que sonhem, é isso que eu considero importante, que a gente consiga passar essa mensagem de que sim, é possível ocupar espaços de destaque, fazer aquilo que se ama, ser bem remunerado em razão disso, que mais mulheres possam viver essa realidade, é isso que eu desejo. Doutora Ana Carolina, muitíssimo obrigado, gostei, creio que as amigas que nos ouvem nesse momento, os homens de bens, porque nem todo mundo é bandido, é cafajeste, quando a gente se refere, são aqueles que deveriam aprender, porque o camarada, às vezes, ele prejudica a esposa, ele tem filha, as consequências, às vezes, caem em cima de uma filha, lamentavelmente. E eu sempre digo que ninguém fica impune. Quem faz errado, um dia a conta chega. Ou chega aqui embaixo, ou chega aquela conta lá de cima. Passar em branco não passa. Fico muito grato e numa próxima oportunidade o convite já está renovado. Muitíssimo obrigado, viu, doutora Ana? Muito obrigada pelo espaço. Muito bem. Então, maestro, vamos lá?
Deixa eu falar de Pague Leve Piso e Porcelanatos. Se você está construindo, porcelanatos polidos retificados a partir de R$ 59,90. Argamassa C3 de 20 kg é R$ 38,90. Agora eu tenho um piso cerâmico a partir de R$ 27,90. Argamassa C1 de 20 kg, R$ 17,99. O forro de PVC, acabamento amadeirado em R$ 47,90. Pisos polidos a partir de R$ 49,90. Argamassa C2 20 kg, R$ 27,99. E tem bacia acoplada branca, R$ 289,90, promoção paga à vista. Mas vai acessar. Tem outros produtos, vai assim. @PagueLeve Piso e Porcelanatos. Bola das Letras, lá da Drogazil, ali é Dom Pedro. Max Teixeira, 809, 906 da Torquato Tapajós. De Novo Aleixo, do 16, Cidade Nova. Entreguem sua obra com rapidez e eficiência. Maestro, vamos a intervalo. O tempo vai passando. Manaus poderá ter chuva hoje de 25 milímetros. São 9 horas, 2 minutos. Não esquece que aqui tem nome. Bom dia!